Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza. Ao meu lado, Mário Mantovani. Ele é ambientalista e diretor da SOS Mata Atlântica. Mário, seja muito bem-vindo. Legal, que bom estar juntos aqui para a gente fazer uma boa conversa. Vamos lá. Bom, quando começou o seu interesse pelo meio ambiente, Mário? Há muito tempo atrás, eu acho que eu tinha 10 anos de idade quando eu falei, olha, eu vou trabalhar com isso, eu vou fazer isso só da minha vida. E minha mãe até conta isso. E eu gostava muito de acampar, de ir para a natureza, tudo. E aí eu fui entrando nessa vibe, trabalhando bastante naquela época com acampamentos. Uma coisa que eu gostava era de muita aventura, de viajar de carona. Antigamente podia fazer isso, né? Por toda a região. Depois eu comecei pelo Brasil todo. E isso foi despertando um pouco essa história. Até que eu decidi fazer geografia, que tinha a ver com aquilo que eu imaginava que era a história. Tentei um pouco de engenharia florestal, mas eu vi que aquilo era complicado, eu detestava matemática. Então eu falei, eu vou fazer geografia. E fui para esse lado, e aí eu fui aperfeiçoando, e desde que eu me lembro, desde o meu primeiro trabalho, eu sempre trabalhei com organizações não governamentais. Então isso também me aproximou de movimentos sociais, dessas histórias de organizações que trabalham com temas de meio ambiente. Então, a partir daí, a vida toda sempre com organizações não governamentais. A SOS tem muita história, mas eu queria saber um pouquinho mais do Mário. Antes da SOS, onde foram essas ONGs que você trabalhou? Eu trabalhava, é interessante, eu já fazia essa história de acampar, eu me aproximei do movimento escoteiro. E em 73, foi uma história muito legal, porque 72 foi a Conferência de Estocolmo, aquela conferência, a primeira conferência de meio ambiente que teve no planeta. E naquele momento saiu um tema que era muito legal, chamava-se Pensar Global e Agir Local. Era um tema muito forte. Como não tinha movimento ambientalista, chamaram os escoteiros para fazer essa divulgação no mundo todo. E eu vim para um pouco cuidar do escritório, já era profissional, já trabalhava com banco, já trabalhava com muitas atividades e vim para cuidar dessa campanha, né? Um pouco de tocar a União dos Escoteiros e essa campanha, que foi o que me despertou dentro do escotismo, porque daí era uma coisa global. Eu me lembro que na época a gente pegava aquelas informações sobre a conferência, lendo, e nem sei se o pessoal sabe mais do que isso, mas nós tirávamos no mimeógrafo. Era uma coisa com álcool e papel, você imprimia folhinhas e folhinhas e mandava para as pessoas, e isso disseminava, era uma coisa impressionante como é que isso crescia. Eu fico imaginando se naquela época a gente tivesse talvez aí um Facebook, qualquer coisa dessa que você coloca e já pega para todo lugar com redes sociais, não existia isso. Então era num boca a boca, cada um levando, você tinha que convencer as pessoas, olha, o cara olhava para você, que meio ambiente, o que você está falando? Você imagina, tantos anos atrás, ninguém pensava. Era insanidade, os caras falavam, pode internar esse sujeito, ele está falando em ar, falando em água, falando em bicho, que coisa estranha. E hoje você vê um tema que tem obrigatoriedade, não dá mais para fugir, qualquer emprego, qualquer atividade na indústria, onde você puder imaginar, na economia, não tem aspecto da economia hoje onde a questão ambiental não está pronta. Então, qualquer cidadão. Qualquer cidadão, então é cidadania, economia, todo esse lado você entra, qualidade de vida, então são temas muito mais próximos. Naquele momento era uma coisa assim, imagina, quando a gente falava camada de ozônio, o cara fala, nossa, esse cara viajou, que história é essa? E era uma coisa que a gente hoje não tem dúvidas, né? Nós não tinha a tecnologia do satélite, do Google, havia uma intuição, acho que talvez foi isso que a gente conseguiu naquele momento ser um pouco dessa intuição. E eu estava muito antenado nisso, acabei ficando como uma história de profissionalização. Conheci o movimento, todos os aspectos, quando se formou as grandes redes de organizações não governamentais, integramos com as organizações internacionais, os fóruns, os debates, e aí foi fazendo com que a gente tivesse essa história de SOS, que é hoje talvez a maior organização ambientalista brasileira. Com certeza é. 20 anos atrás era mais difícil ou era mais fácil que hoje? Eu acho que hoje tudo é muito mais fácil, né? Mesmo a gente apanhando muito no Código Florestal agora, que mostrou que o Brasil retrocedeu demais, né? Para quem já estava lá na frente, fez a Eco 92, a gente viu agora o retrocesso que foi esse ano com a Rio+20. Mas eu acho assim, hoje é muito mais fácil, você coloca uma notícia, ela corre, você tem cada vez mais pessoas se apropriando do tema, vamos dizer assim, num jeito bom de dizer.
as profissões hoje, todas puxam para isso. Você tem hoje as empresas se adaptando às questões ambientais. Antigamente a questão do nome não era tão importante. Hoje você tem o nome de uma empresa, vale muito mais do que todos os ativos. Então, isso tudo faz com que a questão ambiental é um valor agregado importante. Ele ganha, ele valoriza demais aqueles que têm essa preocupação. Então, passou a ser um tema positivo, né? Mesmo em algum momento aí nessa luta contra o Código Florestal, dizendo que meio ambiente atrapalha, que com licenciamento e tal, mas isso por exemplo, eu falo com essas pessoas que dizem isso, falam, olha, você nunca teve a oportunidade de conhecer um projeto antes de ele começar. Normalmente a gente tinha que mitigar depois que estava feito. Cubatão, por exemplo, uma das lutas nossas lá dos anos 80, final dos anos 70, 80, as grandes obras que destruíram o Brasil, né, usinas nucleares, depois de pronto a gente ia ver o tamanho da desgraça. Hoje, a sociedade tem nos estudos de impacto ambiental um jeito de saber o que vai acontecer. Então é determinante para a transparência, para a participação, para saber se estão inclusive roubando ou não esse dinheiro. Então, a sorte que nós temos no Brasil é que tem um instrumento tão desenvolvido quanto esse, que pode dar ao cidadão um jeito de interferir em coisas que vão causar impactos. Nós estamos vendo a recuperação do São Francisco, nós estamos vendo aí Belo Monte, são discussões que alguns anos atrás, eu que participei de Tucuruí, de Balbina, das grandes construções de hidrelétricas na Amazônia, a gente ia para lá só para ver o estrago, tá? Aquilo era de militares, era estratégico, o Brasil, se você falava que era contra, dizia que você era contra o Brasil, coisa desse tipo, era talvez um pouco mais difícil. Hoje nós temos, com os instrumentos criados com a questão ambiental, uma forma de participação que não existia naquele momento. E eu acho que é muito mais interessante hoje. A ajuda dos internautas, a pressão deles faz alguma diferença? É fundamental para a mudança? Nessa campanha do Código Florestal foi determinante. A parceria com a VASP, por exemplo, nós conseguimos mais de 1 milhão de assinaturas, assim, em tempo recorde, uma coisa impressionante. Pena que o governo não entendeu nada. Nós levamos lá, protocolamos, carimbamos e não aconteceu absolutamente nada, nenhuma resposta. Mas a sociedade depois cobra. Nós estamos fazendo agora a campanha eleitoral com isso, as campanhas da SOS, o Clique Árvore, que todo mundo conheceu, onde você plantava pela internet. E olha que interessante, o Rodrigo, que estava lá na Eco 92 no Rio de Janeiro, tinha só 14 anos quando veio com essa ideia. Ele tirou do Hungry Site e trouxe isso para a SOS, dizendo, essa coisa da luta pela fome, cada clique se transforma em ajuda para aquelas pessoas que têm fome e tal. E se a gente fizesse isso com árvores, plantando árvores? Aí todo mundo olhou e falou, pô, mas molequinho, que a ideia é muito boa. E aí a gente começou a trabalhar isso e de repente são mais de 30 milhões de árvores que as pessoas clicaram e plantaram. Esse é um negócio que efetiva. E se não tivesse a internet, talvez a gente não fizesse um negócio tão forte como esse. Então, redes sociais, internet, essas ferramentas são determinantes. Lógico que tem umas loucuras. Por exemplo, que a gente fala muito, aparece aquela coisa, lá nos Estados Unidos tem uma história do mapa do Brasil sem Amazônia. As pessoas começam a circular coisas e de repente não tem o fundamento. Então tem que aprender a fazer isso, tem que ter uma organização séria. Essa da Amazônia era um pessoal ligado aí à segurança nacional daquela época, que adotava esses grandes projetos mirabolantes, que estão voltando todos agora, e que arranjaram um jeito de dizer, olha, os ambientalistas, é a mesma coisa daqueles que falam contra as mudanças climáticas hoje. Estão usando o site, está vendo, Al Gore está mentindo, esse está mentindo. Essa é uma história que a ciência já provou, que os maiores cientistas do mundo. Aí você pega um cara que não tem nada a ver, que tem lá um trabalhozinho, nem é reconhecido, e coloca como se fosse o cético do clima. Mas é muito mais para ter um contraponto. Mas a gente hoje consegue fazer coisas muito sérias. A SOS, quando fala, estão tirando o verde da nossa terra, isso lá em 86 era intuitivo. Nós imaginávamos olhando para a Serra do Mar. Tanto que em 88, na Constituição,
nós colocamos Serra do Mar como bioma, e nem era bioma. Olha como é curto o espaço de tempo, como não tem conhecimento acumulado. Tem mais informação de Mata Atlântica nos jardins botânicos de Nova York ou lá da Europa do que aqui no Brasil hoje. Então a gente colocava isso. Hoje, quando a SOS fala, estão tirando verde da nossa terra, a gente dá a coordenada X, Y, está lá no Google, dá para você ver, dá para você fazer tudo, está pronto. O que era antigamente para entrar lá no INPE, no Instituto de Pesquisas Espaciais, que você se colocava com roupa especial para entrar numa sala de computadores onde ia trabalhar com imagens de satélite, hoje qualquer um faz no seu computadorzinho, no seu tablet ou até mesmo no seu telefone celular. Isso é uma ferramenta muito grande para a conservação. A gente consegue fazer uma foto, já mandar, fazer uma denúncia. Esse tipo de coisa é muito bom, que naquele momento a gente não tinha. Quando surgiu a ONG, por que o nome SOS Mata Atlântica? A gente queria dizer, está em perigo a Mata Atlântica. Só que não tinha nem o conceito de Mata Atlântica. Eu acho que o papel da SOS foi muito legal de trazer esse conceito, de dizer, olha, essa floresta não é aquela que está lá longe, ela está aqui, né, no seu quintal. Nós temos 60% da população brasileira teve a Mata Atlântica no quintal. Dos 5.000 e tantos municípios do Brasil, 3.000 estão onde um dia foi a Mata Atlântica, né? Então esse é um conceito que a gente vinha trazendo para as pessoas. E é interessante que às vezes a gente conta história, conta, principalmente para estrangeiro que imagina o Brasil, uma imensa Amazônia, ele fala, que lugar mesmo da Amazônia que fica a Mata Atlântica? Fala, não, a Mata Atlântica é um bioma, Cerrado é outro, Pantanal é outro, e é isso que faz o Brasil ser o campeão da biodiversidade. E a gente não tem isso como valor. Tanto que essa região está ameaçada, se resolveu por um porto lá em cima. O governo não fez a parte dele em transformar aquilo num parque, já teve recurso internacional para fazer isso. Quem não fez a parte foi o governo. Não se dá valor a isso no Brasil. Então, nós precisamos trazer isso. E imagina, nós destruímos 93% do que tinha de Mata Atlântica. E esses 7% que restam, nós não sabemos o que tem aí ainda. É como se estivesse numa grande biblioteca com os livros mais fantásticos e a gente vai queimando para ver depois o que sobra, né? Sem conhecer, sem catalogar, sem nada. Esse é o problema, porque talvez aí tenha respostas que a gente está buscando na medicina, tenha respostas fantásticas. Hoje, pelo menos, a gente sabe que a Mata Atlântica serve para garantir a fertilidade do solo, para a produção de água, que é a coisa mais importante que a produção de água. Ou então para manter o clima. Tudo isso são coisas importantes que a gente não tinha essa ideia quando surgiu o SOS. E a cada dia a gente vem agregando valores e infelizmente o Brasil teve esse retrocesso agora, de dizer, não, a floresta é uma coisa que não traz nada. Esse pensamento que existia talvez em 1700, 1800, ganhou um destaque agora, mas a gente repõe isso com movimentos e com formação, como a gente tem esse tipo de conversa. Mário, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer te receber aqui no estúdio. Conseguimos. Obrigada, legal. Foi uma entrevista bem bacana. Eu fico muito feliz de ver que daquela ideia de 5 anos atrás, dizendo, Mário, eu estou fazendo um programa, eu queria que você viesse dar uma luz e ver hoje isso acontecendo, e a gente se realiza, acho que esse é o caminho, né? Cada um fazendo do seu jeito, a gente se soma e vira esse grande movimento que é um movimento da vida no planeta. É isso aí. Legal. Obrigada, Mário. Obrigada a vocês também que assistiram o programa. Espero que tenham gostado. Essa entrevista está no site fiscaisdanatureza.com.br. Se vocês pegaram pela metade, assistam ela inteira, porque vale a pena, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.